Nesse vídeo eu vou contar para você a história de uma plataforma ou de um serviço digital que hoje completaria 21 anos, ou seja, chegaria na sua maturidade, mas que conseguiu deixar uma Microsoft inteira em pânico. Foi uma plataforma tão relevante que transformou a forma em como consumimos música e dá para dizer que sem este serviço você não estaria ouvindo músicas ou podcasts no Spotify, por exemplo. Eu estou falando da iTunes Music Store, que foi lançada no dia de hoje, só que em 2003, e vale a pena contar essa história da tecnologia para você. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo tech e que gostam de histórias da tecnologia que merecem ser contadas quando chegamos em datas emblemáticas. Então, a partir de agora, como que o lançamento da iTunes deixou a Microsoft em pânico? E para começar a contar essa história, a gente tem que voltar para a era do início dessa coisa de ouvir músicas em qualquer lugar. Como tudo começou até a gente chegar na era digital de consumo e compartilhamento de músicas através de computadores e dispositivos portáteis. A era de ouvir músicas em qualquer lugar pode ser considerada como iniciada a partir do momento em que a Sony colocou no nosso mundo o Walkman no final da década de 70. Esse era um dispositivo incrível, porque com uma fita cassete, você colocava essa fita no dispositivo, colocava o Walkman na cintura como se fosse uma pochete e ouvia músicas pelas ruas, cidades, praças, salas de aula, filas de banco, enfim, em qualquer lugar. Foi a primeira vez que o usuário tinha a liberdade de consumir músicas em qualquer lugar e também montar as suas playlists de músicas a partir do processo de gravação dessas músicas que eram reproduzidas na rádio. A gente fez muito isso na década de 80 e 90, para depois ouvir essas músicas no Walkman. Eu prometo gravar um vídeo contando a história do Walkman, sua ascensão e queda. Aliás, queda essa promovida pelo Discman, que é uma evolução do conceito do Walkman, aproveitando a tecnologia de CDs, que foi aquela que tomou conta do mercado de música na década de 90, e também, em paralelo a isso, dos primeiros experimentos de músicas em MP3. Porque se antes o mercado tinha o controle dos CDs, não só na comercialização, como também na utilização do dispositivo para poder colocar as músicas em formato digital, a própria evolução tecnológica resultou nas tecnologias embrionárias para extração das músicas em CDs e compactação no formato de MP3. Isso também foi decisivo para o nascimento do Napster, que é outra história que vale a pena contar nesse canal de vídeos. O Napster também tem parte nesse processo porque foi a primeira grande plataforma de compartilhamento de músicas na internet. Ela gerou tanta polêmica com as gravadoras e também com algumas bandas. O Metallica, por exemplo, detestava o criador do Napster. Então, o Napster foi muito importante para a democratização da música porque foi a primeira grande plataforma de compartilhamento de músicas em formato digital. Aí o Steve Jobs, que estava retornado à Apple, porque ele voltou para a Apple em 1997, ele estava buscando novas vias de negócios para a gigante de Cupertino, para recuperar a empresa e ir além do mercado de computadores. Pensou, bom, tem todo um mercado de músicas que está se transformando. Isso aqui vai ser a tendência de futuro, o compartilhamento de músicas e o consumo de músicas em formato digital. Então, por que não lançar um dispositivo que permite a reprodução de músicas em qualquer lugar, aproveitando o formato em MP3 ou outros formatos digitais que estavam aparecendo em paralelo? E foi assim que, em 2001, Steve Jobs subiu ao palco para lançar o iPod. Um dispositivo que, em partes, nasceu polêmico porque ele foi anunciado em novembro de 2001 e todo mundo sabe que aconteceu em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Muitas pessoas tinham dúvidas se havia um consumo em massa de um dispositivo que só funcionaria, em princípio, com o iMac ou com os computadores da Apple. Só depois a Apple tornou o iPod compatível com o Windows,
já que o computador era a principal via para os usuários migrarem as músicas do PC ou Mac para o dispositivo portátil, mas a ideia era boa. Tão boa que virou referência de mercado. Na época já existiam os dispositivos de MP3. Eu mesmo tive vários deles, mas eram gadgets mais simples, que não tinham tantas funcionalidades e que não eram tão atraentes no funcionamento e na estética quanto o iPod sempre foi desde a sua primeira versão, desde o modelo embrionário apresentado em 2001. Então Steve Jobs deu o pulo do gato, oferecendo um dispositivo que era a evolução do Walkman e do Discman, mostrando o que seria o futuro de consumo de música, o formato digital. Tudo bem, a gente tem agora os smartphones que hoje podem reproduzir as músicas por streaming, mas a gente está falando de capítulos separados até chegar no ponto que nós queremos, que é o lançamento da iTunes. E como a iTunes apareceu? Apareceu da necessidade da Apple em lucrar em cima da comercialização de músicas. Não adianta nada você lançar o iPod se você não pode segurar aquele usuário na compra de músicas em formato digital em uma loja própria. Na época, os usuários continuavam a pegar as músicas do Napster com o compartilhamento por aqueles métodos polêmicos que as gravadoras e algumas bandas estavam reclamando de que, poxa vida, a gente não lucra em nada com o compartilhamento livre das músicas. E aí, Jobs de novo pensou e chegou à conclusão que poderia convencer as gravadoras de que valia a pena fazer essa joint venture, fazer esse grande acordo, esse grande pacto com aquelas empresas que antes dominavam o mercado musical, mas que estavam perdendo o controle porque as pessoas estavam abandonando a compra de CDs para pegar as músicas na internet, que outras pessoas que eram mais abastadas compravam CDs e acabavam compartilhando essas faixas, para um formato onde aparentemente todo mundo lucrava. A Apple porque tinha a loja controlando tudo e as gravadoras porque cediam os direitos das músicas para serem comercializadas nessa loja. Sim, é claro, os artistas também ganhavam com isso, porque afinal de contas a porcentagem, a divisão do bolo era um pouco maior para as bandas e para os cantores, cantoras e qualquer artista que estivesse interessado em colocar suas músicas na iTunes, porque não passava por tantos processos burocráticos que o CD impunha, ou que as gravadoras impunham no formato de CD. Até porque, no caso da produção dos CDs, as gravadoras ficavam com um bolo maior, porque elas eram responsáveis por todo o processo de fabricação, produção e distribuição. O formato digital sempre foi mais simples para fazer a música chegar até o consumidor. Diante de tudo isso, em 28 de abril de 2003, Steve Jobs sobe ao palco para um evento especial abordando música e apresentou ao mundo a iTunes Music Store. E aí, tudo mudou e uma galera na Microsoft entrou em pânico. Quando todo mundo percebeu o que a iTunes iria fazer pelos usuários, pelos artistas e principalmente pela própria Apple, que ia ganhar uma bala com o dinheiro dos usuários, todos entraram em pânico. As gravadoras, porque entenderam que estava perdendo boa parte do bolo e do controle da indústria fonográfica, já que, de novo, fabricar CDs por conta própria oferecia um maior controle de todo o processo, e também da dona Microsoft, que era a principal concorrente da Apple dentro do setor de informática, e se deu conta, finalmente, de que a gigante de Cupertino estava indo por outros mercados, por outras soluções que até então a Microsoft não estava explorando com eficiência. Aliás, que fique claro, desde que a internet surgiu, apesar de todas as iniciativas que a Microsoft adotou, principalmente com o Internet Explorer, para poder dominar a internet e entender que esse era o futuro, ela não apresentou uma solução que fosse viável para comercializar produtos e serviços dentro do Windows ou dentro de suas plataformas online. A Microsoft internamente viu que estava ficando para trás, e isso ficou claro nos relatos que agora vieram ao público de e-mails e comunicações internas dos executivos da gigante de Redmond abordando o assunto. De verdade, todos ficaram surpresos com tudo que a Apple estava apresentando no evento onde revelou a existência do iTunes e ficaram apavorados porque perceberam que a gigante de Redmond estava comendo bola, estava ficando para trás, e muitos executivos reconheceram textualmente
que a empresa não tinha essa mesma visão de mercado e que estava ficando obsoleta em relação à concorrência. Esse movimento de pânico da Microsoft resultou em algumas decisões que foram precipitadas e outras que se tornaram permanentes e que têm reflexos até hoje dentro da gigante de Redmond. Por exemplo, foi por causa do iPod e principalmente do iTunes que, de novo, agregava valor e já criava um conceito de ecossistema para a Apple, mesmo que em estágio embrionário, que nós tivemos, por exemplo, o lançamento do Zune e da Zune Marketplace, que era a loja que vendia as músicas para o Zune, onde o usuário ficava atrelado à loja e ao consumo das músicas dentro da loja. Na mesma forma que a Apple estava tentando controlar a forma em como o usuário iria adquirir as músicas através da iTunes Music Store. O usuário comprava o Zune, acessava a Marketplace, comprava as músicas dentro da loja e salvava tudo no dispositivo. E o Zune nem é um dispositivo tão ruim assim. Eu vou gravar um vídeo sobre isso e publicar em um momento oportuno. O Zune foi um grande injustiçado da sua época, porém ele é fruto dos erros que a Microsoft cometeu justamente por não entender o timing do que estava acontecendo no momento. Eles poderiam ter lançado esse dispositivo já sabendo que a internet estava se voltando para a música em formato digital, mas levaram 3 longos anos para entregar o Zune no mercado e entregar uma marketplace que até era bem pensada e era bom o suficiente para que hoje nós temos a loja do Xbox e a Microsoft Store bebendo muito da água da marketplace lançada em 2006 pela Microsoft. Mas o tempo mostrou que isto não funcionou. A Microsoft realmente comeu bola, lançou essas soluções em resposta à Apple tarde demais e ainda assim eram soluções boas o suficiente para que a gente se lembre delas de uma forma, como que eu vou dizer, saudosista, mas até de certo modo a Microsoft mereceu ter atrasado tanto para poder responder à Apple à altura com uma solução tão completa e robusta como era a iTunes. A iTunes tem um legado gigantesco no mundo da tecnologia e principalmente no comportamento de consumo de música dos usuários. Toda essa liberdade e flexibilidade que os usuários do iPod conseguiram ou adquiriram a partir do momento que poderiam comprar não apenas o álbum completo, mas também as músicas que gostariam de ouvir, fez com que nós, como usuários e consumidores, transformássemos os nossos hábitos de consumo de música para sempre. A gente não tem mais essa história de ser obrigado a comprar o álbum completo para poder ouvir as músicas que nós queremos. Aliás, por causa disso também é que o mercado de singles em formato digital e também os previews de músicas se tornaram mais frequentes nas plataformas digitais e hoje os usuários podem conhecer as prévias dos álbuns completos antes mesmo de adquirir as músicas. Em um momento posterior, nós paramos de comprar as músicas e passamos a assinar para ouvir esse conteúdo sem publicidade ou até mesmo não pagar nada para ouvir os álbuns e ouvir a publicidade de tempos em tempos. Sem a iTunes Music Store, não teríamos todos os serviços de streaming que nós temos hoje, streamings de música como Spotify, própria Apple Music, YouTube Premium, Deezer e tantas outras plataformas. O Tidal também se beneficiou dessa estratégia ou desse conceito que a gente pode chamar de embrionário, que era a iTunes Music Store. É uma solução da Apple que revolucionou o mercado como um todo e ajudou a mudar os nossos hábitos para sempre. A gente sabia que quando o Napster chegou ao mundo, que a gente não iria ouvir a música da mesma forma que as gravadoras sempre estabeleceram, e até mesmo como forma de imposição para os consumidores, e as mudanças que a iTunes ofereceu para nós hoje contam com reflexos permanentes, inclusive nas plataformas de streaming. Dá para dizer, sim, que a iTunes Music Store é a mãe do Spotify, do YouTube Premium ou de qualquer plataforma de streaming. A iTunes Music Store desapareceu das nossas vidas em 2019, justamente com o advento da Apple Music, mas ela deixa marcas permanentes em nossas vidas. E essa é a história de hoje. Se você gostou do que viu até aqui, vai lá no targethd.net, porque tem mais conteúdos de tecnologia. Eu publico artigos todos os dias. E eu sou Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é só me procurar no @Eduardo Moreira, que eu estou em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.